Sejam bem-vindos ao podcast Gargalheira. Meu nome é Cleber Amancio. E eu sou o Matheus Gato. Estamos aqui para uma série de entrevistas, conversas com artistas afro-brasileiros. A cada programa, nossos ouvintes poderão acompanhar nossos passos, a formação de um acervo que registra reflexões desses artistas acerca de suas obras e o mundo da arte. Gargalheira Podcast. Gargalheira Podcast. Janaína Barros nasceu em Recife. É artista visual, pesquisadora e professora na Escola de Belas Artes da UFMG. Graduou-se em Educação Artística com habilitação em Artes Visuais pela Unesp. Especializou-se em Linguagens Visuais pela Faculdade Santa Marcelina. Tornou-se mestre em artes, também pela Unesp, e por fim doutorou-se pela USP. Wagner Viana é professor e artista. Possui graduação em licenciatura plena em Educação Artística pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicações da Unesp. Mestrado em Artes pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutorado em Poéticas Visuais pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais. Ao longo dos últimos anos, Wagner e Janaína têm colaborado em vários projetos. Dentre estes, podemos destacar Mal Olhado e Bem Olhado. Prazer enorme receber aqui Janaína e Wagner no Gargalheira. E a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer para vocês é sobre o lugar do olhar e do gesto no trabalho colaborativo de vocês. Em especial, tendo em vista o projeto Mal Olhado e Bem Olhado. É uma pergunta bem ampla, assim, para a gente começar. Essa coisa do olhar, né? Eu acho que talvez pode ser um ponto de partida, já que a gente tem uma produção visual, né? E o que é o lugar, né, do olhar dentro do espaço da arte? A gente vive num contexto, né, de produção artística, em que as obras estão para serem vistas, né? Elas estão em exposição, elas estão para serem vistas, e existe uma dimensão epistemológica do olhar que passa por também uma noção de temporalidade, né? Porque o olhar, acho que como uma forma de conhecimento, ele para além de uma dimensão sensorial, mas é um lugar onde você tem uma recepção toda, né, de uma vez só da informação, né? Então a gente pensa muito nesse cruzamento, assim, qual é o tempo de olhar, como que esse olhar é atravessado por temporalidades, tanto as temporalidades da produção e as temporalidades de quem escuta, e aí eu acho que nesse encontro, eu acho que existem várias imagens que podem ser interessantes de se pensar, como a própria imagem do espelho, né? A ideia do reconhecimento ou do não reconhecimento naquilo que se olha, e acho que essa noção também do que não se mostra, né? do que não está à vista, daquilo que o olhar acessa a partir de uma dimensão investigativa e que não é aparente. Porque o olhar, acho que ao longo da tradição ocidental tem toda uma discussão sobre isso, né, do olhar como esse lugar do engano, desde Platão, né, essa ideia na filosofia das artes, uma certa desconfiança sobre que lugar é esse, que materialidade é essa, que conhecimento é esse que o olhar apresenta. Então eu acho que existe algo a desembolar sobre esse assunto, né? E eu acho que essa dimensão do olhar tem um pouco eu acho que entra aí, eu acho que tem um caráter de jogo, mas no sentido de como que essas interações elas acontecem, e aí e nessa relação com o outro, as responsabilidades que, quando eu lanço um determinado olhar carregado de uma certa intencionalidade, quais são responsabilidades
que cada indivíduo que está ali, cada pessoa dentro daquele contexto partilha. Então, quando a gente pensa muitas vezes esse olhar, quer dizer, a gente pode pensar desde essa ideia do esse olhar de bem-querência, esse olhar de não querer bem, e ao mesmo tempo, que tipo de olhar que eu lanço para o outro, e que tipo de narrativas são essas que podem ser construídas, né? E muitas vezes podem ser narrativas de, quando a gente pensa nessa relação, ela pode ser uma relação comunitária, mas também ela pode ser uma narrativa também enviesada também, quando a gente pensa a dimensão do olhar, né? Então, quais são essas tessituras que vão sendo construídas a partir disso, né? Então, essa ideia do espelho que o Wagner trouxe é um pouco desse jogo que se dá, né? Quando se dá esse encontro, né? De olhares. E que tipo de produção, que tipo de história que é traduzida a partir disso. Sim, acho que tem uma pergunta, né? Aquilo que eu vejo é sobre o que eu vejo ou é sobre mim, né? Essa questão do reconhecimento, né? Quando eu me reconheço em algo que eu vejo, existe uma ponte entre a imagem e você. E é importante a gente destacar essa ideia de que a imagem, para a gente, ela não é algo estático, ela é uma relação, quase como um ser vivo, né? A imagem, ela é um ser vivo e ela se destaca. A partir do momento que o artista produz a imagem, ela se destaca e ela passa a ter uma vida própria, que é uma vida alimentada pelos imaginários coletivos, individuais, e aí, então eu acho que existe um grande poder da imagem em abarcar muitas questões, né? A gente até costuma dizer assim, o que é a relação entre a imagem e um conceito. É possível que uma imagem dê conta de vários conceitos, mas um conceito não dá conta de uma imagem. Então, acho que existe uma complexidade na imagem que a arte, pensando no contexto ocidental, a arte ela vai caminhar com essa complexidade de forma mais interessante que outras disciplinas, mas quando a gente vai olhar a questão dos saberes tradicionais, vamos pensar assim, né? Saberes que vêm de outras vertentes, a importância que tem, por exemplo, a transmissão pela imagem, justamente porque a imagem ela pode ser transmitida de forma inoculada, de uma forma mais potente. Eu acho que essa questão de que uma imagem ela se apresenta toda de uma vez, no entanto, existe todo uma relação com o olhar, que ele vai abrir a imagem, e isso é uma temporalidade que dá conta, e que eu acho que isso, para nós, é uma percepção que a gente tem de que muito da cultura negra, vamos pensar assim, da cultura afrodiaspórica, ele tem uma sobrevivência na imagem, e de forma que a imagem ou as imagens que vão sendo trazidas, elas podem ser recuperadas, elas podem ganhar filiações, quer dizer, uma imagem nesse sentido, ela não morre. A partir do momento que ela ganha uma existência, ela não morre, ela sempre vai existir, vai buscar lugares de existência. Então, nesse sentido, existe um perigo, né? Um perigo e um acerto na imagem. Que eu acho que essa pergunta, o que eu vejo, é sobre mim ou é sobre a imagem? E, no entanto, mas também como a imagem transforma o que eu vejo quando isso entra num questionamento. Eu acho que o gesto é justamente contraditório o gesto, porque, nesse caso, a imagem ela é para ser mostrada. No entanto, eu acho que o artista, quando ele produz uma imagem, ele também os gestos de velar, porque nem tudo é dado, né? Porque a imagem também precisa ser construída de forma que você deixe espaços. Se você não deixa um espaço para esse lugar do espectador, eu acho que ela é uma imagem clichê, é uma imagem pronta, são imagens. Eu acho que a publicidade é um tipo de imagem assim, um tipo de imagem violenta, um tipo de imagem que ela não deixa espaço. Ela simplesmente se coloca como é. E eu acho que no campo das artes, a imagem ela
ela tem uma variação, ela é uma variação pensando em termos assim do ser da própria imagem. Essa imagem é ou não é? Aonde está essa imagem? Então, acho que a imagem tem esse olhar que persegue a imagem tem uma dimensão orgânica de como a imagem é viva, então você também, o espectador, ele precisa se movimentar. Então, essa ideia de um espectador parado, fixo, né, que a tradição ocidental construiu, ela eu acho que é uma ideia enviesada de espectador, porque o espectador ele precisa se movimentar, ele precisa buscar a imagem. E é interessante essa ideia de buscar a imagem, porque o exercício de buscar a imagem num lugar e não encontrá-la nesse lugar, porque a imagem, como ela se movimenta, ela pode ter variado para outro campo. Então eu acho que existe o gesto para nós é um gesto de perseguição também. Isso aparece nesse conjunto dessa série de diferentes maneiras, né? Então esse gesto ele vai sendo retomado. Então acho que é um pouco isso entra até mesmo como método também em certo aspecto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo de construir essa série. Como é que foi? Como é que foi toda a montagem, essa série Mal Olhado, Bem Olhado? Bom, essa série é difícil dizer exatamente ter um marco temporal, porque assim a gente tem pensado muito de uma maneira. Bom, a gente tem essa parceria, ela acontece já há 14 anos, né? E eu acho que a gente foi gestando esse trabalho de diferentes maneiras, e foi um processo. Mas eu acho que isso é uma característica quando a gente conseguiu reunir os trabalhos, eu acho que é uma característica de pensar que é um trabalho que ele tem uma continuidade, a gente não pensa numa ideia de fim, né? Então, tanto que a gente tem pensado, quando a gente apresentou, então, a princípio, o primeiro trabalho que a gente, de repente, expôs, enfim, compartilhou, foi 2014, né? Então a gente começou primeiro com uma performance, então 2014. Então se a gente for pensar, quando de repente a gente são fragmentos, na verdade, começou com uma série de fragmentos, em que muitas vezes a gente discutia, anotava, fazia coisas tal, e aí isso gerou um trabalho em 2014. Antes disso, até em 2014, acho que a Janaína coloca esse marco, porque foi quando a gente formulou, em termos de um diagrama, em termos de uma imagem gráfica, né, que virou um carimbo e que tinha esse olhar, né, mal olhado, bem olhado. Mas antes disso, a gente tinha algumas investigações em torno da ideia de olhar e ser visto. Sim. Então, isso já tinha uma construção dentro do campo performático dessa ideia do olhar e ser visto, até que a gente chegou em 2014 e formulou isso como uma imagem gráfica, que a primeira existência dela foi para um carimbo. Então, essa ideia, e aí um pouco a ideia desse carimbo, a gente fez também uma performance também, e aí a partir dessa performance, a gente também tem uma coisa também de construir, a gente faz os desenhos das peças que a gente utiliza nas performances, então essa ideia de também pensar a vestimenta também como um elemento também que partilha desse conceito, né, e aí o carimbo, que é um olho, e tem escrito mal olhado, mal com U, e bem olhado. Então, quer dizer, pensando mesmo esse jogo da palavra o mal, né? Então, jogar com a ideia do bom, do bem, e aí essa relação com essa ideia também, enfim, né? Com esse jogo. E isso, de repente, para a gente é muito interessante, porque assim, a gente começou uma performance, essa performance virou um roteiro, e que esse roteiro era um pouco a gente tensionar vários lugares, e esses lugares, enfim, era um pouco pensar, quando eu falo inicialmente lá atrás de jogo e tal, também as pessoas, ao ler a performance, elas podem, imaginar, criar sua performance, mas também ela assume a responsabilidade também desse ato. Então essa ideia de estar ali, quer dizer, você estar ou não estar presente, também, nesse ponto de vista, também, quando você pega acessava esse livreto, também é essa relação também, né, porque é um descritivo tal, e aí tem uma proposição, né, conforme você vai lendo tal.
Eu acho que essa coisa de responsabilização, né, é interessante, porque, na verdade, essa coisa do olhar é algo que nos atravessa, assim, questões que a gente sempre conversou, né, sobre a nossa própria existência, sobre essa dimensão de como você é visto, né? Porque eu acho que, como pessoas negras, a gente compartilha essa percepção de que muitas vezes a gente está sempre deslocado nessa questão do olhar, porque em várias situações e em espaços, principalmente em espaços brancos, né, ou até em supermercados, a gente é visto e aí a gente fala assim, poxa, mas não é isso. A gente não tem né? o controle dessa narrativa que o outro constrói sobre os nossos corpos, né? E aí então aí eu lembro de até uma frase, quem dizia é a avó de Janaína, assim, a maldade está nos olhos de quem vê, né? E toda essa dimensão do mal olhado é algo que passa pela nossa experiência, desde processos de como se proteger do mal olhado, benzimento, essa dimensão, inclusive mágica, né? Que o mal olhado tem, assim, o mal olhado tem uma dimensão de feitiço, né? E então a gente fica pensando assim, muitas questões que a gente pensou, que enfeitiçamento é esse decorrente de um processo de um imaginário racista? Que enfeitiçamento é esse sobre os nossos corpos, né? E qual é o ebó, né? Como que é que qual é o sangue, né? Que pode cortar essa dimensão. Então, acho que tem essa questão. E o bem olhado, eu acho que traz uma dimensão que não é uma oposição, porque se fosse uma oposição seria bom olhado, né? Mal olhado, bom olhado. O bem olhado tem a ver com a ideia de bem olhar, né? Bem reparar, bem cuidar do olhar, no sentido de um exercício epistêmico. Minha avó sempre usava assim, ela usava sempre uma frase que era botar atenção, né? Ela usava essa expressão, botar atenção. Ou então, bota reparo nisso. Botar reparo. Então, a gente sempre é convidado, a gente sempre já é convidado por olhar melhor, no sentido de eu perceber melhor onde a gente está, como também uma dimensão possível de lidar com o mal olhado. E, por sua vez, olhar bem, ou olhar com calma, ou olhar atento, eu acho que são dimensões epistêmicas que a gente acessa até como artistas visuais, como professores de artes visuais, como um exercícios de leitura, né? Em que é convidado, quer dizer, o aprendiz no processo da imagem, ele é convidado a sempre olhar mais. E aí eu lembrei, a gente tem dessa série, a gente tem um trabalho que é uma instalação, relação é depois de comer 1 quilo de sal, depois de... Em pratos bem temperados. Hoje está difícil. Relação... Fala aí. Porque isso é uma sentença grande. Relação é depois de comer 1 quilo de sal em pratos bem temperados. E que é um pouco essa relação que eu acho que a gente está, né, usa, a gente pode pensar essa metáfora das diferentes formas de relação, mas também eu acho que volta de novo para essa questão do olhar. Né? E se a gente pensar que 1 quilo de sal a gente não consegue consumir rapidamente, né? E que é esse tempo mesmo, né? De que maneira que a gente vai, aos poucos, comendo aquele sal, e aí, de repente, compartilhando aquele sal. Então, pensar também como uma ideia de processo, né? Então, se você coloca sal demais, a comida ela fica intragável, né? Da mesma maneira também que sem sal também ela fica intragável. Então, assim, como buscar justamente esse caminho, né? E eu acho que quando a gente trouxe aqui essas referências, falar, né? Essa coisa de falar de frases que a gente lembra de pessoas próximas a gente, é pensar também os processos de aprendizagem. Então, quer dizer, novamente, a gente retoma também essas relações, né, enquanto de práticas que a gente vai adquirindo do ponto de vista de que a gente vai entendendo arte também como processo educativo, mas também para que a gente chegasse nesse processo, quer dizer, quem foi nos formando antes, para que a gente pudesse ter essas relações e esse entendimento sobre o que a gente compreende como
essa dimensão do olhar, né? Sim, eu acho que a Janaína, essas sentenças, né, a gente é muito atravessado pelo um pensamento a partir das sentenças, né? Sentenças que a gente ouve dos mais velhos e que a gente entende até essas sentenças como uma forma, quer dizer, refletindo, né? Como pessoas analfabetas, pessoas mais velhas, pessoas de nossas famílias, como que essas pessoas elas construíram um conhecimento, um saber por fora dessa dimensão da escrita e elas caminham com um pensamento filosófico, né? Então aí quando a gente pensa a imagem, a gente entende que uma sentença ela é uma imagem completa. Então essa por exemplo, dessa instalação que é constituída por 1 quilo de sal, um prato e 2 guardanapos, aliás, um guardanapo que é carimbado essa frase. Relação é depois de comer 1 quilo de sal em pratos bem temperados. Até num formato mesmo da boca, quando a gente põe um guardanapo, quando você passa batom no guardanapo, você faz assim, forma uma boca. Então a gente buscou essa configuração e colocou no guardanapo. E aí tem os 2 vestuários. Essa sentença é daquele tipo, coisas que a gente ouvia do tipo assim, mas para dizer do tempo de uma relação, do tipo, uai, mas a gente nem comeu 1 quilo de sal. Fulano nem comeu 1 quilo de sal comigo. Fulano está agindo assim, assim, assado. Nem comeu 1 quilo de sal. Então, peraí, então existe um tempo que é 1 quilo de sal, e eu acho que nesse processo da pandemia, assim, muita gente que não cozinhava começou a entender o que é 1 quilo de sal e comer junto, né? Porque você precisa dosar, você tem o sal. E é muito interessante aprender a cozinhar, né? Porque quando você vai colocando os temperos, você coloca o sal na medida certa, ele acende tudo, né? Ele acende os sabores. Quando ele ultrapassa um pouco, ele esconde os sabores. Então existe uma dimensão que a gente quer provocar, e nessa instalação, tudo isso é disposto numa mesa e tem os 2 tamburetes vazios, como um convite a ocupar essa dimensão, né? Essa dimensão temporal, para que o espectador ocupe essa dimensão temporal, né? Eu adorei essa concepção, na verdade, do corpo negro como um corpo enfeitiçado pelo racismo, né? Pelo mal olhado do racismo, né? Por essa eficácia simbólica. Eu queria perguntar para vocês também, quando vocês produzem essas instalações, tem aparecido o que vocês chamam também, a Janaína mencionou o vestido, mas há também a boneca e há todos esses objetos que vocês aí concebem como dispositivos poéticos táteis, né? Eu queria perguntar para vocês sobre a concepção desses objetos, como é que vocês pensam eles, qual é o lugar deles, e também acionar um pouco a reflexão que Wagner e você tem sobre a questão do suporte, né? sobre o lugar dos suportes. Talvez essa coisa dessa boneca foi algo que surgiu assim na última ocasião, no último edital que a gente participou na Casa Fiat, foi que a gente trouxe por exemplo, em primeiro lugar, o carimbo existia no guardanapo, o carimbo do olho. Depois ele passou a ser como uma forma gráfica que anunciava ali a capa desse folheto, desse roteiro de performance. E a gente começou a pensar essa transmigração desse olhar. Então a gente transformou isso numa estampa industrial, de um tecido e tal. Então a gente... e aí a partir dali a gente construiu esse vestido. Que ele tem uma dimensão mais ou menos de 1,80 m. Quer dizer, na verdade, a gente gestou ele faz um tempo, né? A gente tinha entrado no edital anterior, a ideia é que a gente apresentasse ele antes, mas aí a gente acabou não dando conta, né? De repente, executar o projeto. E aí a gente, de repente, foi refletindo bastante até a gente chegar nesse formato mesmo, da criação dessa vestimenta. E aí... acho que essa coisa da vestimenta, recobrando aqui, agora eu me lembrei. Em 2015, eu lembro que foi um dos trabalhos que a gente formulou
no meu processo do mestrado, do doutorado. Isso é verdade, isso é uma questão importante, porque é da onde ele partiu e a gente chegar para agora. E aí a gente fez, inclusive, no dia da apresentação, um vestido de papel. Aliás, foi antes ainda. Foi antes ainda, né? Porque a gente fez um primeiro experimento numa exposição e aí a gente, enfim, não fazia parte da programação dessa exposição em São Paulo e a gente fez uma primeira ação. Acho que foi Artistas Afrodescendentes na Pinacoteca, né? Territórios. E aí a gente simplesmente foi andando pelo espaço e ia carimbando em pedaços de papel, post-it, e ia pregando no corpo. E aí daí foi nascendo a ideia, não, acho que a gente tem que ir para um tecido, acho que isso fica mais, né? E nesse tecido, na construção desse vestido, a gente pensou um desenho que recobra muito o próprio... são vestidos modelos que você vê até no carnaval, muitas vezes, ou que aparece na vestimenta do maracatu, quer dizer, sei lá, século XIX, aquele tipo de vestido que arma. E aí a gente pensou que seria uma ação, o vestido seria exposto e uma ação seria um áudio. Descritivo. Um áudio descritivo, bem no modelo de acessibilidade mesmo que a gente vê no serviço de educativos de museu. E esse áudio descritivo vai descrevendo uma ação. E acho que a ideia é que o espectador possa... Então, essa ideia que a gente pensa que as imagens elas precisam dar conta de abrir espaço para que o espectador ocupe um lugar, né? Então, a gente sempre responsabiliza o espectador para que ele ocupe um lugar, pelo imaginário. E aí a gente pensou, seria interessante nessa ideia de acessibilidade a gente fazer um dispositivo tátil, pensando no caso dos não videntes, né? Não é porque a pessoa seja não vidente que ela não possa acessar a dimensão do olhar, né, que o trabalho propõe. Então a gente pensou, essa boneca, ela vai junto com o vestido, mas ela é mais um dispositivo que fica acessível a partir, inclusive, de uma mediação, de um educativo, para que uma pessoa possa tocar, tatear essa forma, perceber esse olho, perceber o vestido, como uma forma também, uma chave para acessar a instalação do vestido. Né? E que essa instalação, na verdade, esse descritivo retoma a primeira ação que a gente fez. Então, é um pouco descrevendo aquilo que foi feito, e aí é um pouco enfim, né, é um pouco essa imagem que cada pessoa que estiver ouvindo no espaço, ela pode tentar imaginar. Gostaria de perguntar para vocês agora, baseado no que eu já vi de entrevista, por exemplo, da Janaína, ela falando sobre a relação da avó dela, quais figuras, né, que passaram na vida de vocês, da família, sobretudo, que tenham sido importantes para o desenvolvimento da sensibilidade artística de vocês? Bom, eu fico pensando assim, às vezes é tão interessante pensar nisso, né, como que a gente... Eu tô pensando isso porque essa semana mesmo, né, estava conversando com os estudantes sobre isso, né? De pensar em que momento que a gente se define, eu sou artista, tal, e o que vai formando a gente, né? Para além dessa ideia de que ser artista, você tem que ter uma educação formal, sistematizada e tal. Eu tenho pensado muito o que fez, quer dizer, o que me fez, de repente, me interessar por arte, são tantas pessoas, né, da minha família. Eu lembro de um tio, talvez o primeiro interesse que eu tinha pelo desenho, um tio que desenhava bastante, e assim, meus parentes, assim, meu pai era de São Paulo, mas os pais, enfim, minha avó paterna era de Alagoas, era bezedeira, e o meu avô, ele era de Salvador, e ele foi ferroviário. Desse encontro, quer dizer, eles são os primeiros, meu pai, enfim, e os irmãos foram os primeiros desse processo migratório a nascer em São Paulo. E aí minha mãe foi para São Paulo com 16 anos, mas toda a família, assim, boa parte da minha família é de Muriaé, né, do lado materno. Quer dizer, minha avó, enfim, é do arredor ali de Muriaé, que é uma cidade mais, dá 6 horas mais ou menos do Rio. E todas as vezes quando eu tinha férias escolares, eu ia para Minas, tal, para Muriaé. Então eu vejo que tinha esse tio, que para mim era uma relação, eu lembro que eu pedi, ele era acho que até 9 anos mais ou menos mais velho do que eu. E ele desenhava meus cadernos, eu gostava de desenhar bastante, mas tem para mim uma coisa que também eu observava muito. A minha mãe, né, é uma pessoa que sempre se interessou por essa questão da manualidade. Então, tricô,
crochê, pintura em tecido, corte e costura. E aí, ao mesmo tempo, essa coisa do corte e costura que eu acho interessante que ela tem também, de pensar essa ideia da modelagem, para mim é um pouco, tem um cálculo matemático aí, né? Quando ela vai pensar, enfim, né? Vai fazer uma saia, por exemplo, quer dizer, ela tira as medidas e tal, mas a forma como ela constrói isso no papel, né, o molde, tem uma série de cálculos ali. Eu não entendo muito desses cálculos, né? Ela já até tentou me explicar, mas é algo que eu não entendo, mas é algo que me fascina ao mesmo tempo. E a minha mãe, ela costumava muito, assim, essa coisa de ir no Brás, tal, e essa coleta de tecido, né? E ela levava para minha avó, e a minha avó, enfim, ela fazia tapete, transformava esses retalhos, né, de malha, tal, transformava isso em linha, tal. Meu avô pegava, enfim, pedaços de bambu, cortava e fazia agulha para minha avó, e aí colocava um pedacinho de Durepox em cada ponta, né, para de repente, na hora que você construísse lá a estrutura do tricô não saísse. E essa era a observação que eu tinha, né, de ver, por exemplo, minha avó construindo peças muito simples, né, tapetes, mas também costurar também, a partir desses retalhos também, coxas também, e essas composições de cores também que ela utilizava. Uma prima também que trabalhava também com essa relação da manualidade. Então eu via todas essas coisas quando eu era criança. Ou mesmo histórias que a minha mãe contava dessa questão de ter aquele ponto de amostra, né, que ela bordou quando era criança, tal, e que muitas vezes você bordava aquilo e depois aquilo virava enfeite nas prateleiras, tal, né, e colocava as latas de alimento e tal. E para mim isso foi muito significativo, assim, né, de como, de repente, eu fui construindo também meu interesse por esse caminho, né, então eu fiquei, na verdade, assim, eu lembro uma vez minha mãe pegou, era criança, e ela mostrou alguns pontos. Foi isso, assim, ela mostrou um pano, assim, que era um algodão, tal, essa coisa da marca do tempo, puro, tal, e tinha alguns pontos. E eu perguntei, que ponto que é esse daqui? Ela me explicando, aí mostrava. E anos depois, muitos anos mesmo, eu lembro que eu estava no trabalho e estava tendo uma oficina de bolsa, uma amiga estava desenvolvendo isso, e de repente eu falei, vou fazer uma bolsa, né? Então eu vou fazer tal coisa. E de repente, quando eu comecei a pegar, enfim, peguei umas linhas, tal, comecei vou fazer uma flor, tal, e aí eu lembrei justamente daqueles pontos. Então eu fico pensando como que essa relação, como que a memória ela fica gravada no corpo, e como que essas relações de todas essas figuras que para mim elas foram importantes para aquilo que depois eu fui continuar estudando, buscar pesquisar, enfim, entender como arte, como que de repente essa relação foi ativada, né, com essa questão da memória, e aí a partir do gesto, né, e às vezes era um gesto extremamente despretensioso que eu estava propondo ali, né, e como que essas relações elas são construídas, né, que vai também nos formando também, né, então como que a memória é ativada, e como que esse conhecimento ele também vai nos atravessando também, né? Então ao longo de todo um processo, assim, para mim isso foi importante. Então, eu comecei na pintura, e da pintura fui trazendo uma série de relações, e como que também isso vai ganhando hoje essa relação com a performance, e também eu vejo que também esses encontros de histórias também com Wagner também, né? Sim, acho que é um pouco parecido com a que Janaína trouxe, mas com outras referências. Eu nasci em São Paulo, e meus pais são pernambucanos, de uma comunidade quilombola, os dois são da mesma comunidade, então minha família materna e paterna, elas têm a mesma origem, no mesmo lugar, no mesmo território. Então eu costumo até falar, depois que eu vim para Minas, que eu sou pernambulista, né? O pessoal, você é paulista? Eu falo, não, eu sou pernambulista. Até porque, como nascido em São Paulo, mas o que chegou para mim de uma série de práticas que tem a ver com saberes de manualidade, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu aprendi, a primeira coisa que eu aprendi, assim, aprendi com os homens a tecer a corda, a fazer um trançado, assim, para você encurtar a corda que a gente usava no poço para puxar água. E isso era um poço que era um quintal onde morava toda a família morava ali, e tinha um poço, então aprendi a tecer ali. Aí, eu, observando aquela forma de tecer, eu observei que era o mesmo movimento que fazia as mulheres no crochê, na minha tia Lena, minha tia Quitéria. Era o mesmo movimento. Inclusive, na época, eu cheguei até a aprender o crochê também, como uma curiosidade. E depois eu acho que aquilo desempenhou uma função. E depois eu não continuei aprendendo mais, mas aprendi um básico e tal. E essas formas de tecer com as linhas também, me veio até
num momento, por exemplo, em que uma vez um tio me ensinou a fazer uma armadilha. E aí eu fui vendo, aí a partir dali eu me interessei em ver outras armadilhas, aonde essa coisa do tecer aparece. E meu avô paterno, por exemplo, ele fabricava brinquedos, né? Fazia brinquedos, pegava um pedacinho de pau ali, começava a coisar e saía um brinquedo. Juntar com arame, ou você usar lata. E os meus primos também, muitas vezes, apesar de nascido em São Paulo, muitas vezes o pessoal vinha visitar, tal, me ensinava alguma coisa. Com o pessoal da rua também, a gente trocava muito. Aprendi um brinquedo, como fabricar um brinquedo, você ensinava para os outros colegas, assim como os colegas também ensinavam brinquedos que eles faziam. Então eu vejo muito assim. E aí, minha mãe é costureira, meu pai é pedreiro, então dentro da minha casa também sempre tive acesso a uma certa abundância de materiais plásticos, materiais transformáveis, né? Então, e esse sentido, para mim, ele foi ganhando uma força epistêmica muito potente. Somente quando eu cheguei na universidade, por exemplo, eu cheguei no curso de artes visuais, eu não tinha dinheiro para comprar tinta, eu não tinha dinheiro para fazer nada. Aí você pensa assim, poxa, eu não tenho dinheiro para comprar tinta, não tenho... Aí isso desanima? Não, aí eu vou fazer a minha tinta, eu vou fazer a minha... Então, assim, esse sentido que eu vejo, que aí quando eu penso assim, o legado de homens negros e mulheres negras sob o sentido de autonomia passa muito pela ideia daquilo que eu produzo, que eu acho que isso é um sentido assim, eu digo que meu pai é pedreiro, mas assim, todos os homens antes dele tinham esse saber, não como um ofício, mas como você vai construir a sua casa, simplesmente que a construção da casa e as partes e as técnicas que envolvem a construção de uma casa fazem parte de um saber necessário, eu acho que como não, você tem que saber fazer alguma coisa. Então, isso para mim eu acho que eu cresci nesse ambiente criativo. Eu acho que acabei indo para as artes como uma consequência dessa vontade de criar mais, dessa vontade de fazer mais, e entendendo que essa potência de criação é uma resposta quando você não tem... Quer dizer, quando você pensa que você cria, você não vê tantos limites, né? Você quer dizer, eu preciso disso, eu vou lá e faço, e produzo, observo os materiais, combino. Então eu aí passei a entender isso como um lugar importante assim dessas práticas, né? Do que eu aprendi. E eu acho que eu tento dialogar com os estudantes e artistas em formação, até mesmo estudantes na escola básica. Quando eu comecei a dar aula, eu dei aula na EJA a primeira vez, por exemplo. E para mim o constrangimento foi tão grande, porque como que eu ia dar aula para pessoas que tinham a idade dos meus pais? O que eu ia ensinar, né? Eu tinha acabado de sair da universidade, da Unesp, e eu lembro que uma coisa que deu muito certo foi eu lembrei do meu avô. Eu falei, eu vou pedir para as pessoas fazerem brinquedos que elas aprenderam na infância com alguém. E isso deu uma conversa muito boa, assim, foi o que salvou o curso. Porque as pessoas resgatam nessas práticas, né, histórias assim, muito interessantes, técnicas diversas. Então eu vejo que existe uma forma de entrada no campo das artes que foge completamente dos cursos de formação eurocêntrica, por exemplo. Porque tudo isso que eu estou dizendo não foi algo que eu aprendi na universidade. Muito pelo contrário, a universidade ela me fazia olhar as matérias criativas, as materialidades de criação e as técnicas, ela me fazia olhar numa direção. E, no entanto, eu já trazia uma dimensão grande de outras possibilidades de pensar a relação da criação e a existência. Então, eu vejo assim, se eu fosse falar nomes, é isso, as minhas tias, meus tios, meus pais, meus avós, e toda essa gente, assim, cada um numa especialidade, cada um de uma forma diferente, foi me trazendo algo assim no sentido da potência da criação, né? Bom, e antes de vocês dois ingressarem na universidade, vocês chegaram a frequentar espaço de formação declaradamente artísticos, eurocêntricos? Bom, eu fiz uns 6 meses Eu participei de oficinas livres, poucas, né, algumas. E eu lembro uma coisa, assim, um pouco antes de entrar, eu lembro que meu pai me deu um livro, que era um manual de desenho e pintura. Então, aquele manual eu devorei, assim, né?
Eu tenho ele até hoje. E aí hoje ele tá, eu deixei com meu filho, né? E para ele cuidar com muito carinho. Que ainda persiste esse material. E que foi, para mim, foi bem importante, assim, né? Foi onde eu fui fazendo alguns exercícios e tal. E aí, nesse tempo, assim, pouco, 6 meses antes, eu fui fazer um curso, mas era um curso no bairro, né? Morei bastante tempo no Jaraguá, e aí tinha esses cursos de pintura, né? Então, a gente deslocava da onde eu morava, então eram uns 20, 30 minutos caminhando até esse ateliê. Mas era um ateliê que era bem curioso, assim, porque era a partir um pouco do processo de método e tal, era você, a partir de um desenho, quer dizer, você já ia, não, você vai trabalhar agora com paisagem. Então, a partir dessa coisa da paisagem, a partir de um modelo já pré-estabelecido, você ia construindo, quer dizer, você tinha que se aproximar daquela imagem. Então, quanto mais próximo você estivesse daquela imagem, melhor era o processo de pintura. E, para mim, naquele momento, eu sempre me interessei por essa questão do corpo e essa questão do retrato e tal, né? E aí, naquele tempo, não, você tem que fazer primeiro isso. Então, às vezes, muitas paisagens que para mim, eram muito estranhas, porque, enfim, neve, algo que, de repente, eu nunca tinha acessado, né? Então, para mim, era muito, muito distante conseguir imaginar, porque havia já um modelo, né? Não tinha nem esse processo da criação. Mas como, de repente, me relacionar com aquilo com uma relação de proximidade, né? Então, algo que eu já tenha visto, né? E era difícil isso. Eu fiquei 6 meses, aí depois não tive como continuar, porque foi esse processo de entrar na universidade, e aí foi esse outro caminho que foi sendo construído. Mas aí depois eu fui participei assim que terminei a faculdade, eu fui estudar, fiz curso no Maria Antônia, e aí também fui estudar também com um ateliê como artista, tal, que também foi acompanhando o meu processo, e foi bem interessante nesse aspecto, porque era um ateliê, então era essa ideia de acompanhamento de pesquisa que você estava desenvolvendo, né? E na época era a Regina Carmona. E aí depois foi esses processos de formação que eu fui partilhando, enfim, né? E de participar de grupo de pesquisa e tal. Então foi um pouco esse percurso. Eu também, eu tive várias, assim, quando antes da universidade, eu tinha várias perspectivas dentro das artes, né? A música era uma delas, porque acho que os homens da minha família tinham uma relação forte com a música, e nem era tambor, era instrumento de corda, né? Meu avô uma vez achou num lugar praticamente um pedaço, era um violãozinho quebrado, tal, braço. Ele refez o instrumento. Eu lembro, isso me marcou muito, assim, ele refez o instrumento e ficava ali dedilhando e cantando. E meus tios também tinham um interesse forte em música. Alguns estudavam música alguns acabaram entrando para algumas igrejas e eles estudavam música na igreja. Então tinha essa coisa com a música, e aí eu fui aprendendo alguma coisa de música, por minha própria conta também, a partir desse contexto, e por minha conta eu fui vendo o que eu ia caminhar. Mas em determinado momento eu via que eu gostava mais de desenhar mesmo. Aí eu fui fazer um curso, aliás, eu já desenhava, e eu gostava de desenhar retratos, né? Desenhava o pessoal da minha família, e tinha um curso no bairro que tinha a ver, assim, tipo esses cursos que a prefeitura dá para crianças, era bem assim, crianças pobres, carentes, tal. E tinha esse mesmo problema que a Janaína teve, assim, de modelos de que você tem que seguir no desenho. E eu lembro que eu até tinha dúvidas sobre as minhas qualidades de artista, porque o professor, muitas vezes, meus desenhos, assim, eles ficavam bons, mas muitas vezes eu saía para o outro canto do que ele tinha apresentado. E aí eu fui entendendo que era isso mesmo, que era o meu jeito mesmo de fazer. Então eu passei um pouco por essa experiência de mais ou menos 1 ano nesse ateliê e continuei desenhava os amigos na escola, vendia desenhos. Eu lembro na época, assim, até estava lembrando esses dias da Carla, na época que o pessoal tinha uns cadernos e tinha umas mulheres tiazinha, Carla Pérez, não sei o quê. Eu ganhava dinheiro desenhando assim esse tipo de corpo, né? E vendia para os colegas. Vendia assim, era em troca de uma coxinha, em troca de um enroladinho. Então o desenho para mim já funcionava nesse lugar, né? E eu lembro que nessa época eu cheguei a expor num shopping, era o Sai de Baixo em Osasco, aquele que caiu, o Plaza, né? E o pessoal do ateliê todo foi expor lá. Eu vendi um quadro na época. Aí eu comprei um livro até com dinheiro. Eu imaginava assim, não,
comecei a perceber, não, acho que as artes visuais é um caminho para, inclusive, para eu conseguir ter uma aplicação profissional. Na época também eu tentei me envolver com letras, desenho de letras, aquele pessoal que ficava pintando letras, né, letristas. Cheguei a estudar um pouco disso para fazer cartazes e tal, e tudo isso antes da faculdade. E aí é um pouco isso, assim. Depois eu fui caminhando, continuei caminhando. Tá, e mais uma pergunta que eu gostaria de fazer é como se deu o encontro de vocês, né? Não só artísticos, mas, enfim, de vida, e quando vocês perceberam que poderiam colocar, né, um com a obra do outro, criando uma coisa nova. Bom, a gente se conheceu em 2006, 14 anos atrás, 2006 a gente se conheceu. E a gente era da mesma turma de mestrado. E foi bem interessante, assim, porque era uma turma de 40. 42. 42, era isso? Era, 42. Então, calculei errado, então, 42, então. Eram 42 pessoas, e a gente fez lá no Unesp, né? Que, na época, o Instituto de Artes, ele ficava na Barra Funda. Barra Funda não, gente, no Ipiranga. Ficava no Ipiranga. Tô dando endereço errado, ficava no Ipiranga. E dessa turma de 42, éramos 3 ingressantes negros naquele período. E eu lembro que a gente, enfim, acho que foi logo no primeiro dia mesmo que a gente começou a conversar. Sim, aí acho que teve um momento que a gente começou a conversar sobre um trabalho, uma performance, que era a partir de um texto do Abdias, Sortilégio, e tinha um trecho que a gente nos interessou esse trecho, inclusive a gente chegou a pensar uma performance, a gente chegou até a ensaiar. Esses dias eu estava tentando achar algumas fotos que a gente fez desses ensaios, eu não consegui achar, pensando esse trabalho. No final, acabou que a gente começou a pensar esse trabalho, fomos caminhando com ele, não terminamos o trabalho e aí a gente decidiu ficar junto, né? Já não terminamos a performance, nunca foi executada, e a gente e ficamos juntos, foi isso. E aí foi isso, a gente foi pensando várias coisas e tá indo, né? Então aí agora a gente tá nesse processo aí de, enfim, né, de sistematizar nossas poéticas e tal, e aí por outros caminhos, né? Aí foi um pouco essa história, assim, de como que a gente começou. E a gente tem produzido muita coisa, assim, em conjunto, né? Textos, a gente começou muito com essa coisa dos textos também, porque a gente sentava muito, conversava muito sobre várias coisas, né? O processo do mestrado era muito isso também, da gente falar sobre aquilo que a gente estava pesquisando, e aí como que cada um, de repente, entendia esses processos, e também como que a gente também começou com umas experimentações também, mas que a gente também na época não, que também era um pouco que seria, era um princípio dessa relação com a performance, né, que a gente começou ali, né, então era que tinha também um diálogo com a gravura também, então a gente começou com algo assim, e depois, assim, nisso misturando a questão dos textos e escritas. Também. Na verdade a gente já combinou ali porque eu trabalhava com pigmentos minerais, né, como Sim. Eu comentei, assim que eu cheguei na universidade, vou fazer minhas tintas, então comecei a trabalhar com pigmentos minerais e vegetais. Nesse processo dessa performance, eu trouxe algumas desses pigmentos, a gente imprimia partes do corpo, que eu acho que era uma performance, que assim, era um texto do Abdias, o Sortilégio, um trecho, que tinha um personagem, Emanuel, né, e a Efigênia, e a gente estava entendendo ali a ideia de um amor impossível entre os dois, e como que era atravessada a trajetória das duas personagens, a gente ficava pensando nisso e tentando traduzir de forma plástica como que seria essa performance. Então a gente começou a investigar isso, essas impressões no tecido, a gente investigou, escreveu um roteiro, depois a gente chegou até a fazer um trecho de vídeo, mas no final a gente não achou um jeito de colocar aquilo no mundo como trabalho, e aí a gente se deu conta, e aí que eu acho que era melhor, assim, já que o amor da Efigênia e do Emanuel era impossível, então a gente poderia tornar possível entre nós, né, de uma outra forma. E entendendo assim, essa coisa dos tecidos, que era uma coisa forte que a Janaína trazia, essa coisa dos pigmentos que eu trazia, então a gente pensava essa combinação de poéticas, né? Eu acho que isso acabou de repente aparecendo quando a gente começou a desenhar as vestimentas, né? Então a gente começou muito a trabalhar as primeiras peças eram 2 peças vermelhas, né? Que a gente construiu, e aí a partir disso essa imagem ela
sempre se repete, né, porque a gente tem trabalhado muito com essa relação também da escala, então a vestimenta ali, né, enfim, que é algo presente, tal, matérico, tal, tecido, tal, vermelho, preto, tal, e que aí esse objeto, quando a gente estava falando da instalação inicialmente lá atrás, essa primeira, inicialmente, foi uma performance que a gente realizou. A partir dali ela virou um roteiro, e esse roteiro depois também tinha essa imagem também ali impressa também numa das páginas. Aquilo depois virou um registro fotográfico que acompanhava esse roteiro que as pessoas podiam levar para casa inicialmente, e depois isso foi gerando essas relações diferentes de escala. Essa coisa que a Janaína falou da escala é super importante, porque a gente pensa várias escalas de acontecimento do trabalho, né? Tem um outro trabalho, que é o Aprumar, que a gente carrega uma pedra, e é um gesto simples, assim, de carregar e a gente pode até parar para descansar, mas a pedra não pode tocar o chão diretamente. Tem um tecido que deve ser colocado embaixo dessa pedra, e o desafio é exatamente como você conseguir manter suspenso isso e colocar o tecido por baixo, descansa e tal. Então a gente fez essa ação, e aí a partir dos registros dessa ação, a gente entendeu que o trabalho aconteceria numa outra escala, expondo os registros e o objeto, e deixando o objeto montado quase num convite para que o espectador possa fazer a mesma ação. Eu acho que essa dimensão da escala ela é importante quando, por exemplo, o carimbo vai no guardanapo, é uma escala 1 para 1, né? Um objeto que ele é distribuído ali. Quando ele vai para o folheto como uma ação que pode ser executada por qualquer um, ele já ganha uma outra escala. Então a gente foi pensando essa dimensão das escalas. Agora, né, a gente tem um outro que ele é um mapa que tem um QR Code e que joga para um mapa no Google Maps alguns pontos em que a gente marcou: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, onde você tem a memória sobre lugares de a presença de corpos negros, né, enterrados nesses lugares, cemitérios que a cidade passou por cima, né? Em São Paulo, na Liberdade, em Belo Horizonte, na Guajajaras, Coatimbíras, ali quando veio o Curral del Rei, passaram por a Rua da Bahia passou por cima de um cemitério, e no Rio de Janeiro, na Gamboa. E aí é uma outra escala que a gente pensa. Quando retoma um vídeo que a gente fez, uma vídeo performance. Sim, retoma uma performance que a gente chegou a fazer na Gamboa, fazer na Liberdade, fazer nesses lugares. Então essa dimensão da escala é super importante, até no entendimento do que é redistribuir, a redistribuição do gesto, né? Quer dizer, um gesto que marca corpos negros na história e, inclusive, sugerindo a ideia, porque a morte muitas vezes ela é encarada como um aniquilamento, né? Um aniquilamento do corpo. Então, se acabou, se findou. Só que, no entanto, no processo histórico, a gente continua lidando com essa existência. Então, tem uma sobrevida da imagem da morte para a população negra, e quando a gente coloca isso num mapa para essa dimensão, é no sentido de redistribuir numa escala de como diz a J. Mombassa, né, ela fala da redistribuição de violência. Então acho que a escala para a gente ela tem essa importância. E aí é um pouco como que de repente nessas relações, né, nos trabalhos eles têm eles têm essa característica. Aí quando a gente pensa até nessa relação de aprendizagem também, por exemplo, esse material, esse tecido que o Wagner fala, é uma toalha de crochê, né? E ela foi realizada pela avó do Wagner, né? Então, e aí ao mesmo tempo a gente tem a dureza da pedra, que é essa pedra pesada que a gente tem que carregar e não colocar no chão, né? E, enfim, a partir de uma estrutura de madeira, onde a gente tenta compartilhar esse peso. E aí eu mesmo, enfim, quando a gente fez a primeira vez, era um espaço que tinha muitos obstáculos, assim, né? A gente tinha que descer uma escada, tal. Então, como lidar com isso? Mas ao mesmo tempo, sem que de repente essa pedra, a gente não poderia repousá-la no chão, a não ser nesse outro momento, mas ao mesmo tempo ter essa relação entre a dureza do material, esse peso,
essa relação também comunitária também que eu vejo traduzida também, né, nesse gesto, e ao mesmo tempo a delicadeza dessa toalha de crochê que tem uma memória também, né, e uma forma, quando a gente pensa no processo de aprendizagem, também está ali, Sim. como esse índice, né? E acho que essa memória que a Janaína fala, tem uma memória do corpo, que essa toalha, assim que minha avó faleceu, foi uma das coisas que eu fiquei, né, e que para mim carrega toda essa dimensão que eu falei antes, de vários saberes. Mas tem uma memória do corpo, na próprio verbo aprumar, porque em São Paulo, uma coisa que minha família fazia, a gente trabalhava na feira, e a gente carregava as coisas na cabeça, andava quilômetros carregando, e aí tinha uma coisa que você ouvia assim, apruma, no sentido de alinhar a coluna para você carregar bem. E me admirava demais assim ver como os mais velhos carregavam as coisas na cabeça, sem botava um pano, carregava e ia de boa, assim, carregando. E a coluna retinha, sabe? Uma coluna assim perfeita. E aí tem um gesto sobre esse fazer, que é de aprendizagem do próprio corpo, que quando você vai para enveredar para o caminho da dança. Eu até cheguei a estudar muito isso também, com uma formação paralela nas artes visuais, no sentido do conhecimento do corpo e a respiração, de você ter uma economia do gesto, você conseguir carregar durante quilômetros um objeto de forma que você relaxa, você tem que relaxar algumas partes do corpo, não é tensionar o corpo todo. E são coisas que se aprende, essa economia, são coisas que você aprende, você entende que a construção da linguagem da dança e do corpo passa por esse conhecimento, e quando eu olho para a minha experiência, eu vejo como eu aprendi isso nesse fazer funcional, de carregar coisas na cabeça. E então, acho que tem essa memória que eu acho que também a gente quer evocar quando apresenta o objeto ali num estado disposto para que qualquer um possa pegar, né? Uhum. Que é uma memória que faz parte de vários fazeres, né? Eu acho que quando a gente propõe essa relação, acho que são várias memórias que vão sendo atreladas. Acho que tem a memória dos nossos corpos, das nossas histórias, mas também existe aí, vai atrelando também outras, mesmo que as pessoas não sabem exatamente essa história, né, mas é possível também acessar outras memórias. E aí, a partir dessas outras memórias que cada um vai acessando, também é um pouco pensar também outras narrativas. O Wagner tocou no tema da violência, uma das performances que a gente gostou muito quando a gente viu, e a gente queria que vocês falassem mais quando a gente viu no material de vocês, é o Cântico da Paixão de Cláudio. Eu queria que vocês falassem um pouco mais desse trabalho. É uma performance que difícil de dizer assim, porque quando a gente pensou em realizá-la, talvez assim, eu acho a questão da arte é muito pensar naquilo que nos afeta, né? De que modo que as coisas nos afetam e que nos impactam. E muitas vezes quando eu penso na palavra afeto, tem muito essa relação, né? Sobre tudo aquilo que nos impacta. E quando a gente ouviu a história da Cláudia Silva Ferreira, para mim, assim, era inevitável não pensar que também aquele corpo também poderia ter sido meu. Poderia ser de um parente meu, enfim, né? E até mesmo várias situações que muitas vezes a gente passa e que nosso corpo está sempre numa situação de perigo. E daria para narrar N histórias aqui, né? Tanto que eu passei, ou mesmo que o Wagner passou, e numa situação que, dependendo de onde você está, é um limite mesmo. Você não sabe se, de repente, essa relação entre a vida e a morte, né? Essa linha tênue. E aquilo, quando eu ouvi a história, eu até lembro que eu estava fazendo alguma coisa, estava sentado fazendo alguma coisa no computador, e foi quando eu ouvi essa história. E acho que a sensação primeira assim, que eu tive foi de um nó na garganta, um engasgo. E aí, a partir disso, Wagner também, né? Depois ele pode falar também, mas eu acho que a gente teve uma relação muito parecida, de um nó, algo, né? Uma bolota que não, né? Você não tem como, aquilo não desce nem sobe, né? E aí eu lembro que teve uma ação na época em São Paulo, que foi, enfim, né? E foi na Sexta-feira da Paixão, né? E a gente propôs
fazer essa performance, né? Eu vestida de preto, e essa imagem de estar vestida de preto e segurando era um pouco trazer essa imagem, né? Eu tinha um tule e tal, como se fosse a ideia de um véu cobrindo o rosto, que é um pouco essa representação da figura da Verônica, né? E essa ideia da Verônica, quer dizer, essa figura que aparece durante esse período religioso e que tem, enfim, tem essa questão da matraca tal, que o Wagner vinha trazendo, mas também ele pode falar um pouco mais, né? Mas ele vestido de branco, como essa ideia da figura do ambulante, né? Que são duas, tanto a Verônica quanto essa figura do ambulante são duas figuras que caminham, né? O ambulante é aquele que caminha, e assim como a Verônica também caminha. Em determinado ponto, quando a matraca ela silencia essa ideia de subir, e ao invés de você trazer ali o sudário, você tem essa imagem dela, do rosto, né? Que o rosto, na verdade, a gente partiu de uma imagem que a mais, né, quando a gente pensa o RG, quer dizer, tem um número, é uma imagem que foi super exposta, quer dizer, e que ao mesmo tempo é aquilo que, né, que a primeira coisa nesse tipo de caso é aquilo que de repente é divulgado, é a imagem do RG, e que ao mesmo tempo não trazia ali quem era a Cláudia, né, enfim, a relação que ela tinha com o seu trabalho, a relação que ela tinha com seu marido, a relação que ela tinha enfim, com seus filhos e com outros familiares, a relação que ela tinha com seus amigos, os sonhos que ela tinha, quais medos que ela tinha, enfim, quem era a Cláudia, né? E ao mesmo tempo a gente pensar que como que essas histórias, a gente pensa muito nessas histórias de apagamento, como que de repente a gente está falando, quer dizer, há várias maneiras de pensar a ideia de morte, né? Nesse sentido. Então, talvez quando a gente pensou essa imagem, era um pouco, quando a gente troca essa imagem, era uma questão que a gente pensou, que era a seguinte, como a gente, a partir, porque foram vários apagamentos, né, do nome, quer dizer, foi transformado em outros adjetivos que não correspondiam quem era ela. E como que a gente traz as nossas histórias de modo dignificado? Né, de que modo que as nossas histórias elas possam ser trazidas de uma outra maneira, né? E como que de repente essa relação, quer dizer, a gente está falando de uma relação contemporânea de genocídio e que aí ao mesmo tempo a gente não consegue, quer dizer, a gente linka a ideia de um passado que ainda nos afeta ainda hoje, né? A história da Cláudia aconteceu, se não me engano, em 2014, né? E a gente vive hoje, quer dizer, a gente não consegue ainda desvencilhar dessas histórias, né? Pensando que essa ideia desse corpo que está sempre numa situação de perigo, né? Por mais que a gente construa estratégias, por mais que de repente a gente tenha, né, processo de resistência tal, mas sempre esse processo de luta, de sobreviver, de resistir, né? E talvez era um pouco quando a gente pensou esse trabalho, eu acho que esse foi o primeiro mote, né? De também se ver nesse lugar também. Acho que tem além de esse lugar da dignidade dessa imagem, pensando que foi a primeira imagem que a gente viu, a imagem do RG foi altamente divulgada nas redes, e que é uma imagem que a polícia tem acesso, né, esse documento, e aí se a gente fica pensando assim, ninguém pediu para ela o documento, né? Mas, no entanto, o documento foi divulgado. Então, quem divulgou essa imagem? Então, essa ideia da superexposição de corpos negros nesse processo de violência, essa ideia de que é importante para os meios de comunicação divulgar que esses corpos, eles são... essa violência é esse corpo, é essa cara. E eu acho que isso aciona vários gatilhos, né? Eu lembro que eu já tive interesse por medicina quando eu era criança, mas eu fui abrindo mão disso quando eu comecei a entender que a medicina que você tinha que fazer na universidade, estudar, você tinha que abrir corpo, você tinha que coisar sangue, e muitas vezes de ver muito corpo, de ver muito sangue, de ver muito isso. Então, essa imagem que a Janaína trouxe, né, quer dizer, você imaginar um corpo arrastado, quer dizer, você traduz na sua própria experiência, isso é uma coisa inimaginável, isso assim. Inimaginável você falar, nossa, mas o que é isso?
Então, SRG, quando a gente imprime ele no tecido, como se fosse o canto de Verônica, que ela vai e limpa o rosto de Cristo no cenário da paixão, nas narrativas da paixão de Cristo, ela limpa o rosto de Cristo e depois ela vai abrindo ali, cantando ó vós homens, né, vai mostrando para os homens aquilo que eles fizeram com aquele homem que é o Filho de Deus, né? Então a gente pensou que seria um lugar digno para a imagem, diferente do que ela circulou nas redes sociais, diferente do que ela circulou na ocasião, trazer ela para dentro dessa narrativa da próprio sofrimento cristão, do Deus cristão, como esse corpo de um sacrifício. Até porque, como pessoa, aquela imagem não dá conta de quem é aquela pessoa, da complexidade que é aquela pessoa. Mas, no entanto, rapidamente ela ingressa a um lugar mítico, passa a existir num lugar mítico. Esse lugar, que é o próprio lugar mítico, né, da ancestralidade, mas também que pode ser um lugar assim, de apagamento, né, porque quantas pessoas vão morrendo dessa forma? Muitas pessoas morreram de formas cruéis, muitas pessoas negras estão morrendo de formas cruéis agora, e essas mortes serão esquecidas. E como algumas mortes, nos últimos anos, ou ao longo da nossa história, elas são sempre lembradas. Então a gente vê hoje o caso de Marielle, quer dizer, se a gente for fazer uma lista, e aí uma lista difícil de fazer, com nomes de crianças, né, que elas ingressam nesse lugar mítico. Então a gente pensou, bem, esse lugar mítico é um lugar que eu acho que dentro dessa narrativa, de expor, né, tanto que Janaína sobe num tamborete e abre a imagem. Esse gesto simples, e exibe a imagem e depois recolhe a imagem. Eu acho que como um lugar de dignidade, né? E dialogando com a sacralidade, ao mesmo tempo que essa coisa do ambulante, porque a matraca ela é uma coisa do ambulante que vende, mas ela é também usada na procissão do Corpus Christi para anunciar o momento em que Verônica irá mostrar a imagem. Não sei se aqui alguém já acompanhou essas procissões do Deus morto, né, que ocorrem na Semana da Paixão ali, e tem lugares ainda que tem essa tradição desse tipo de procissão, né. E esse trabalho, a gente, depois, esse que o Wagner tinha comentado do QR Code, foi a partir dele, né, então às vezes um trabalho ele vai retomando outro, né, e vai se desdobrando em outros também. Gargalheira é uma realização do Secult UFRB. E Fiche e Camp, programa de pós-graduação em Sociologia. Grupo História e Cultura Afroatlântica. Bitita, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus. Núcleo Afro Sebrap.